Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, segunda maior causa de mortalidade nessa faixa etária no país, a CONIAC, Confederação Nacional das Instituições de Apoio a Crianças e Adolescentes com Câncer, lançou mais uma edição da campanha Setembro Dourado. Assim como eu venci, vocês também vão vencer. No Espírito Santo, a campanha é coordenada pela ACACE, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, e conta com peças publicitárias educativas. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, para 2016 e 2017 é de que sejam diagnosticados mais de 12 mil casos da doença em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. No Espírito Santo, a expectativa é de 230 novos casos. E como não há formas de prevenção do câncer infanto-juvenil, segundo os especialistas, o diagnóstico precoce pode representar a cura. Diagnóstico precoce, o que é? São sinais e sintomas que as pessoas precisam estar atentas a esses sinais e sintomas para que a doença seja diagnosticada. O mais comum deles são as leucemias, em torno de 30% a 33% dos cânceres que acometem crianças e adolescentes são as leucemias, seguido dos tumores do sistema nervoso central, que são os tumores no cérebro, no sistema nervoso central. Depois vem os linfomas e depois vem os tumores menos frequentes, tumores nos rins, tumores no fígado, tumores nos ossos. Esses são os mais frequentes. A campanha Setembro Dourado também pretende despertar nos profissionais da saúde um cuidado maior com o diagnóstico em crianças e adolescentes. O que acontece? Qual é o problema? Os sinais e sintomas do câncer na criança e no adolescente são sinais e sintomas de doenças que são comuns. Então, várias outras doenças na pediatria, elas são parecidas com, os sinais e sintomas delas são parecidos com os sinais e sintomas do câncer. E aí o que acontece? O pediatra ele não vai, obviamente, pensar no câncer, talvez numa primeira consulta, porque ele vai pensar numa doença que seja muito mais comum. Qual é a recomendação que a gente faz, então? A gente sabe que esses sinais e sintomas, eles vão progredindo, eles vão se associando a outros sinais e sintomas. Então, o que a gente recomenda aos pais, aos cuidadores dessas crianças é que insistam, levem a criança ao médico novamente. Não é culpa do médico que o diagnóstico não foi feito numa primeira consulta. É realmente porque a doença é uma doença que não é muito comum e o pediatra vai pensar no que é mais comum do que no que é menos comum. O médico ele pode pedir uma segunda opinião, Às vezes um outro par de olhos, vendo aquela criança, vai ter uma outra maneira de ver e às vezes vai pensar no câncer. E aí então vão começar todas as investigações para chegar ao diagnóstico. O diagnóstico precoce influencia diretamente a taxa de sobrevida do paciente, que nos países desenvolvidos passa de 80%. A criança que foi diagnosticada com aquela doença, que tem uma sobrevida de 80%, por exemplo, ela vai chegar ao final desses 5 anos e viva e sem que a doença tenha voltado, a gente pode considerar que essa criança está curada. A sobrevida nos países de primeiro mundo, ela está chegando a mais de 80%, de possibilidade de cura. No Brasil, existe uma diferença muito grande nos vários serviços, no Brasil inteiro. Mas nos serviços de ponta, em torno de 70%, o nosso serviço em Vitória é em torno de 60% de sobrevida, e isso eu estou falando de todos os tumores, Mas, por exemplo, leucemia linfóide aguda, quando ela chega em estadio baixo no nosso serviço, a sobrevida é mais de 80%. Então, quando eu falo em 60% dos nossos números, eu estou falando de todos os cânceres de uma maneira geral. Mas alguns cânceres têm mais de 90% de possibilidade de sobrevida e de cura. Manchas roxas, dores nos ossos, reflexo esbranquiçado nos olhos, palidez inexplicada, caroço no corpo, febre prolongada. Os sintomas do câncer infantil precisam mais da sua atenção. Na ocorrência de algum deles de forma progressiva, procure um pediatra. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%.
E se conte com a Cassi,